mais um episódio do nosso podcast Implantes Hormonais e Mais. E hoje a gente vai falar sobre gestrinona com nada mais, nada menos que o Master. Dr. Jorge Valente hoje está aqui para falar sobre gestrinona. Eu acho que é o médico que mais tem experiência com gestrinona na parte de ginecologia e também na parte de saúde integrativa. Então ele vai poder tirar todas as nossas dúvidas hoje. Dr. Jorge, seja bem-vindo ao podcast Implantes Hormonais e Mais. E hoje é com você, tá? Eu queria primeiro chamar vocês que estão assistindo no YouTube ou nas outras plataformas para se inscreverem, para não perderem os nossos episódios. E, Jorge, queria que você primeiro falasse um pouquinho, assim, de como você entrou nesse mundo, como você se apresentou à gestrinona, ou foi a gestrinona que se apresentou a você. E te agradecer de você estar aqui mais uma vez hoje com a gente. Dr. Jorge, para quem não sabe, é ginecologista, cirurgião e atualmente é um dos maiores especialistas no tratamento integral da saúde da mulher, né? E dos homens, porque eles chegam. Mas era da mulher, e agora é de todo mundo. E eu quero que você explique pra gente, assim, um pouquinho como é que isso aconteceu, né? De como foi essa jornada até aqui. Assim, o meu contato com a gestrinona foi algo muito peculiar e muito precoce na minha carreira. Eu tive a oportunidade de fazer a minha residência e ter um estágio no CEPAR, onde foi que a gestrinona nasceu, né? Com o Dr. Alcimar, com todas aquelas pesquisas, com tudo que estava iniciando. Então, há mais ou menos 25 anos, eu tive esse primeiro contato e a partir do momento que eu terminei a residência e adentrei logo no corpo clínico do CEPAR, a minha visão inicial era de cirurgião. E eu tinha a gestrinona como uma ferramenta muito importante, tanto nas pacientes de endometriose quanto nas pacientes de mioma. Eu conseguia reduzir tamanho do mioma, frear sangramento, que permitia fazer miomectomias em úteros muito maiores, porque a gestrinona diminuía a vascularização e isso fazia com que a cirurgia sangrasse menos e a redução do volume permitia que a gente tornasse a cirurgia menos invasiva. Por exemplo, uma cirurgia de um útero de mais de 1 quilo que teria que ser aberta, ser possível de ser feita por via laparoscópica. E a gestrinona, na realidade, ela entrou na minha vida e foi pouco a pouco reduzindo a minha carreira de cirurgião. Eu que ao longo de muitos anos tive um movimento cirúrgico muito grande, tanto nessa parte de laparoscopia, de assoalho pélvico, que era algo que fazia muito, mas endometriose sempre foi o nosso maior foco, e eu fui vendo que com a utilização da gestrinona, cada vez menos a gente operava. Eu fui de uma época onde a laparoscopia era sinônimo de diagnóstico. A gente não tinha ainda tanto avanço na ressonância, não tinha, como a gente tem há alguns anos, a ultrassonografia específica para endometriose profunda, que hoje é um sinalizador, é quase como um GPS para o cirurgião. Hoje, com esses exames de imagem, a gente sabe aonde tem que operar. Antes a gente tinha que vasculhar essa pelve. A laparoscopia, na realidade, era o exame diagnóstico. E qual era o principal motivo de operar essas pacientes? Ou muita dor ou infertilidade. E o que é que se acontecia nesse período quando a terapêutica clínica não era valorizada e não era muito boa? As pacientes faziam cirurgias várias vezes. Eu cansei de atender pacientes com 5, 6, 7, 8 cirurgias para endometriose. E a gestrinona foi acabando com isso. A gestrinona fazia com que a paciente tivesse apenas uma cirurgia ou não precisasse. Então, eu vim de uma época que a gente operava 7, 8 de cada 10 pacientes para uma época hoje de que eu passei a operar 1 de cada 10 pacientes. Então, a gestrinona transformou, porque além de ter uma qualidade superior ao que se tinha no mercado no que diz ao tratamento propriamente dito da endometriose, porque não tem nada que reduza a dor tanto quanto a gestrinona, e o maior impacto na vida da paciente é a dor, óbvio que a infertilidade também, mas na qualidade de vida em si é a dor, e não tem nenhum outro concorrente que tenha tantos efeitos colaterais benéficos. Porque o que a gente vê? A gente vê normalmente um progestínico que vai antagonizar o estrogênio, que é o grande
quê da questão na paciente que vai tratar de endometriose. Ela é uma paciente hiperestrogênica e o que você quer é descer ela para níveis basais de estrogênio. A gente não quer zerar, porque se a gente zera esse estrogênio, ela vai ter sintoma de menopausa. Então a gente quer estrogênio em níveis basais, como por exemplo, um nível que a gente repõe numa mulher na menopausa, que a gente quer que ela tenha fisiologicamente as funções do estrogênio, mas ela não vai precisar ovular, porque ela não vai engravidar mais na menopausa, e a paciente que está bloqueada, ela também não vai engravidar. Então a gente quer níveis fisiológicos, mas a gente não quer o antagonismo da testosterona que os outros tratamentos fazem. E por que isso? Em primeiro lugar, a testosterona é um hormônio anti-inflamatório e analgésico. Então, ter bons níveis de testosterona livre na endometriose ajuda muito no controle da dor. E a maioria dos tratamentos que se tinha antes da gestrinona, e se tem até hoje, eles bloqueiam o estrogênio, mas eles bloqueiam também a testosterona, porque eles elevam o SHBG, que é aquela proteína que quando está conectada com a testosterona, deixa ela inativa. Então, essas pacientes têm um controle da dor a médio e longo prazo dificultado porque você bloqueou a testosterona. Essas pacientes vão ganhar mais peso, porque quando você tem níveis mais baixos de testosterona, você baixa a sua taxa metabólica basal. Com o metabolismo mais devagar, é mais fácil acumular peso se você não tiver um estilo de vida adequado, alimentação, atividade física, e mesmo tendo, fica mais difícil a gente conseguir manter. E em terceiro lugar, a testosterona é um dos hormônios que a gente tem com caráter antidepressivo mais potente. De 30 a 35% das pacientes de endometriose desenvolve depressão e ansiedade. Então, você ter um tratamento que, além de baixar o estrogênio, não mexe com a testosterona, ou melhor, eleva a testosterona livre, você vai atingir a endometriose no seu foco principal e você vai melhorar a qualidade da paciente de vida como um todo. O que a gente vê muito presente numa paciente de endometriose? Dor e desconforto na relação sexual. Então, essa paciente já tem uma queda natural da libido por dois motivos. O sexo passa a não ser prazeroso e a ser doloroso. E pela queda da testosterona, né, no bloqueio das medicações convencionais, que são normalmente progestínicos, você tem uma queda real dessa libido. Então, você usar um tratamento que vai reduzir essa dor desses focos que incomodam na relação e que vai melhorar os níveis de libido, é algo que vai melhorar em muito a qualidade da parte sexual dessa paciente que fica comprometida. Então, quando a gente para analisar de maneira minuciosa, você vai ver que a gestrinona, ela é melhor em vários aspectos. E isso a gente não diz porque você defende a gestrinona. Qual o motivo disso? O motivo é usar há mais de 24, quase 25 anos, ter mais de 50 mil pacientes que utilizaram direta ou indiretamente gestrinona por alguma via, ter uma esposa viver em casa essa realidade. Eu tenho uma mulher com endometriose que precisou de fertilização in vitro para engravidar, e antes da gestrinona a vida dela era hoje é completamente diferente. Ela já usa gestrinona há mais de 10 anos. Então eu tenho na minha vida prática e em tudo aquilo que a gente estuda motivos reais para crer que a gestrinona é, até hoje, o principal tratamento para melhorar os sintomas e a qualidade de vida das mulheres que têm endometriose. Para quem está ouvindo falar, né, agora da gestrinona e chegou e está pesquisando e encontrou aqui a gestrinona, eu vou tentar contextualizar um pouquinho no sentido de onde é que vem, né? Assim, quando é que começa a gestrinona e aí chegar nisso, né? A gestrinona é um progestínico. Então, assim, as pessoas às vezes falam assim, os médicos não indicam a gestrinona. Não, porque é sintético, né? É um hormônio sintético. Mas sim, mas eles indicam a pílula anticoncepcional, que também é um progestínico, né? Assim, então, quando os primeiros estudos com a gestrinona, foi feito justamente um comparativo com o levonorgestrel, que é um progestínico que é super utilizado hoje e assim, amplamente prescrito e para até o DIU, né? Assim, enfim, é muito aceito. Mas quando chega na gestrinona, existe uma crítica mais forte, e muito dessa crítica vem justamente pelo fato de ela ter efeitos colaterais bons, né? Assim, porque eu fico pensando, se a gestrinona não tivesse os efeitos colaterais
que a fizeram ser conhecida como chip da beleza, não existiria a crítica tão feroz. Ela seria simplesmente mais um progestínico que pode ser prescrito ou não. E isso não acontece. Então, é importante a gente trazer que a gestrinona, ela foi desenvolvida para tratar a endometriose. Então, quando a gente, hoje em dia, que se conhece muito mais a droga, e vocês médicos entendem que, além da endometriose, existem outros benefícios e pode ser prescrito para outras condições. Inicialmente, quando a gente fala da gestrinona, a gente, quando compara ela com os outros tratamentos da endometriose, que é o que você está falando aqui, a maior realidade que eu vejo através das pacientes é que é impossível manter o tratamento com as outras drogas, né? Com os análogos de GnRH, ou até com o Dienogest, que talvez seja o mais parecido com a gestrinona, as pessoas conseguem usar por 2 meses, 3 meses, 6 meses, e não conseguem mais usar, porque é como se elas falam pra mim, eu prefiro a dor. Eu prefiro a dor da endometriose, porque do jeito que eu fiquei, principalmente com os análogos de GnRH, com a goserelina, né, com as injeções, eu fiquei doente. É uma menopausa de uma paciente com 20 e poucos anos. E é uma menopausa mantida. E aí, o que acontece, né, com essa paciente, com essas outras drogas que são teoricamente o padrão ouro, né, assim, de tratamento de endometriose? Então isso é uma coisa que é importante a gente não perder de vista quando a gente fala da gestrinona, para as pessoas entenderem o porquê exatamente ela está aqui, e que é da autonomia do médico conhecer a paciente e saber a indicação que cada paciente individual tem. Porque às vezes a paciente não tem uma endometriose instalada, mas tem uma predominância estrogênica que pode vir a ser, né, pode desenvolver uma endometriose em algum momento. Aí eu queria que você trouxesse também um pouquinho dessa sua experiência na prescrição, começando com uma indicação super precisa, né, de patologia e endometriose, e aí a partir do momento que vocês conhecem mais a droga, que vocês têm mais experiência de prescrição, como é que você vê esse avanço na técnica de prescrever a droga, né, de conhecer a paciente que vai se beneficiar com a gestrinona e a paciente que não vai se beneficiar com a gestrinona? Bem, em primeiro lugar, eu acho que tudo mudou na minha vida quando eu deixei de ser especialista em endometriose e passei a ser especialista em mulheres. Quando eu passei a entender que eu trato mulheres e não doença, a minha visão com relação a tudo em que eu tinha aprendido em medicina na minha vida tradicional, eu venho da Escola Federal de Medicina, da UFBA, fui professor universitário por algum tempo e vim de toda aquela academia, mas em determinado momento eu percebi que o nosso foco não tem que ser a doença. O nosso foco tem que ser o paciente. Então, quando eu entendi isso, tudo na minha vida mudou. Em primeiro lugar, quando a gente pensa em tratamento, todas as progesteronas são sintéticas, até porque a progesterona natural, que você pode utilizar em pacientes de endometriose, infelizmente o resultado dela para controle de dor é pífio. Quando você faz o uso de um gel de progesterona, ou de um implante de progesterona, ou de um óvulo de progesterona, para uma paciente que tem uma endometriose de grau moderado a severo, ela não tem redução da dor. Todas as outras progesteronas sintéticas falham. Por que motivo? Em primeiro lugar, porque elas foram criadas pensando na doença e não no doente. Então, hoje em dia, quando a gente vai pensar em qualquer tratamento lá na clínica, a gente pensa no paciente e não só na doença, porque é muito fácil você mostrar um exame que os focos não aumentaram, que a ultrassonografia está ótima, a ressonância está boa e a paciente continua sentindo dor. O que é mais importante? A normalização do exame ou do quadro clínico? É óbvio que é do quadro clínico. Então, quando a gente começa a pensar desse jeito, a gente tem uma visão completamente diferente, muito mais panorâmica da ideia do quadro dessa nossa paciente. E se a gente for pensar que a gestrinona é algo sintético, todos os outros são.
Qual é a grande diferença da gestrinona? Toda vez que a gente pensa em um tratamento hormonal, a gente não pode esquecer que o foco desse hormônio é o seu receptor. Então, 99,9% dos progestínicos que são utilizados se conectam apenas no receptor de progesterona. O que é um grande problema. Por quê? Porque toda vez que a gente tem uma elevação de um nível de progesterona no corpo da mulher, a gente tem um fenômeno que se chama de feedback negativo. O que é isso? O número de receptores diminui. É por isso que todos esses progestínicos, a médio e longo prazo, caem a sua eficácia, porque o número de receptores de progesterona vai reduzindo e a sua eficácia, como está atrelada à conexão no receptor, vai reduzindo também. Então é por isso que tem paciente que começa muito bem com o Dienogest, mas depois de 6 meses volta a sangrar, volta a sentir dor. Por quê? O nível sérico da droga continua o mesmo, o nível no sangue, mas o número de receptor reduz, então a eficácia dessa medicação reduz. Ah, mas e por que a gestrinona a gente não tem esse efeito? Tem esse efeito, porém a gestrinona é o único progestínico que tem a capacidade de se ligar nos 3 receptores principais de hormônio na mulher. No receptor de progesterona, no receptor de testosterona e no receptor de estrogênio. Então, por isso que sua eficácia antiestrogênica é muito grande. Além de ter um antagonismo de progesterona, ela bloqueia o receptor de estrogênio, porque ela também se conecta. Então, ela diminui o número de receptores de estrogênio que você vai ter para o estrogênio daquela mulher usar. Ela se conecta também no receptor de testosterona. Então, a queda do receptor de progesterona não vai afetar de maneira significativa o tratamento com gestrinona. É por isso que a gente tem mulheres com 10, com 15, com 20 anos utilizando, todas amenorreicas, todas sem dor, felizes da vida. E se você quer procurar uma briga com essa mulher, diga a ela que ela vai parar de usar gestrinona. Então, quando a gente planeja um tratamento de uma mulher de endometriose, a gente começa primeiro pela boca. Por quê? Porque toda vez que você tem uma doença inflamatória, você tem que reduzir o que inflama essa mulher. E para qualquer pessoa, a principal porta de entrada de inflamação é o que ela come. Então, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é em ter uma alimentação que reduza esse processo inflamatório. Em segundo lugar, a gente tem que ter uma droga que bloqueie esse excesso de estrogênio, que faça ela parar de menstruar e de ovular. Por quê? Porque a teoria mais aceita é que esses focos de endometriose, eles advêm da menstruação retrógrada. Ou seja, toda mulher que menstrua, cerca de 5% desse sangue retorna pela trompa e cai dentro da cavidade abdominal. Qual é o normal? O sistema imunológico dessa mulher é, através dos seus macrófagos, ir lá e destruir aquele sangue com células do endométrio, que é a camada de revestimento do útero, que ficam ali na cavidade. Na paciente que tem endometriose, é por isso que hoje todos os indícios nos mostram e nos levam a crer que é uma doença com caráter autoimune. O estrogênio bloqueia a ação fagocitária do macrófago. O que é isso? O macrófago chega lá com todo o seu processo inflamatório, mas ele não fagocita, ele não come, ele não destrói o sangue e a célula do endométrio. E aí o que acontece? Essa célula se implanta dentro da cavidade abdominal. Daí você tem a origem da endometriose. Então, bloquear a menstruação evita a formação de novos focos. E bloquear a ovulação, que é quando a mulher tem picos de estrogênio, faz com que os focos que já existem não cresçam. É por isso, por exemplo, que o DIU medicado com levonorgestrel, ele pode, em 60% das vezes, bloquear a menstruação, mas ele não bloqueia a ovulação. Então, os focos que já existem, eles podem continuar crescendo, e é por isso que essa paciente, às vezes, não sangra, mas sente dor. E quando você usa uma medicação que bloqueia a ovulação e que bloqueia a cascata inflamatória, que é mediada principalmente pelo NF-κ-beta na endometriose, que é um marcador tanto de patologias ligadas a câncer, quanto de patologias ligadas a doenças autoimunes, a doenças inflamatórias, e esse NF-κ-beta está bastante aumentado na endometriose, e vários estudos mostram que a gestrinona bloqueia o NF-κ-beta. Então ela bloqueia essa cascata inflamatória. E aí o que acontece? Essa mulher ela vai ficar sem dor.
ela vai ficar protegida de novos focos, porque ela não sangra, e o índice de amenorreia com a gestrinona é acima de 95%, e ela vai ficar com todos os focos que ali já existem bloqueados, e eles tendem a desaparecer. É isso que a gente vê. A mulher que já está usando gestrinona há algum tempo, você repete os exames de imagem, os focos desaparecem. O que é que não desaparece? O que é que a gente vê nos exames de imagem? Na realidade, a sequela da endometriose, que é uma aderência, que é alguma distorção anatômica de algum órgão, mas os focos, eles vão desaparecer, e com isso essa paciente vai ficar livre ou quase que totalmente livre da dor. Então, se ela tem um tratamento integral que visa melhorar a alimentação, prática de atividade física, controle do estresse e o uso de uma medicação específica para a endometriose, além de alguns antioxidantes que a gente pode lançar mão, melhorar a qualidade do sono, ou seja, melhorar a saúde dessa mulher como um todo, ela vai ter uma vida normal. Ela vai ser uma mulher que vai esquecer que tem endometriose. Ela só vai lembrar quando a gestrinonazinha dela estiver no final, no implante, ou se ela estiver usando um outro mecanismo de ação, seja por gel e tudo, quando tiver uma quedazinha nesse nível. Porque senão ela vai esquecer de todo aquele transtorno que muitas vezes levou 8, 10 anos da vida dela, fazendo com que ela fosse mensalmente a uma emergência, a um pronto-socorro todo período menstrual, com muita dor, com muito sangramento. E é isso que a gente vê no nosso dia a dia. E é isso que ao longo desses quase 25 anos a gente tem o prazer de ver mulheres que mudaram completamente a sua qualidade de vida e ficam muito agradecidas e trazem outras mulheres, que trazem outras mulheres, que trazem outras mulheres, e a gente vê uma legião de mulheres que se beneficiam de um tratamento que tem como objetivo a mulher e não a doença que ela sofre. Isso mudar esse ângulo faz toda a diferença, né? Porque justamente isso que você falou é perfeito, que as drogas foram desenhadas para a doença e não para a mulher, né? Então, assim, isso é perfeito, porque você acaba com uma doença e bota a mulher em um quadro pior, porque cria outras doenças, né? Através da própria droga. E aí, o que eu queria falar também aqui é em relação ao estrogênio, porque fica parecendo que é o vilão. O estrogênio é um vilão. E acontece muito de tanto pacientes quanto médicos usarem a gestrinona e aí bloquear excessivamente o estrogênio. A mulher ficar mesmo com sintomas de hipoestrogenismo, de menopausa, e o médico se nega a equilibrar esse estrogênio porque a mulher tem endometriose. E aí muitas vezes elas chegam para mim com essa dúvida. O que é que eu faço? Eu tenho endometriose, usei a gestrinona, meu estrogênio está muito baixo e o médico não quer botar o implante ou repor. Como é isso? O que é que acontece com essa mulher? Em primeiro lugar, o médico ele tem que ter na cabeça dele que o estrogênio é o principal hormônio da mulher. O estrogênio tem mais de 400 funções metabólicas no corpo feminino, então mulher nenhuma pode sobreviver com qualidade de vida sem estrogênio. O que acontece é que algumas mulheres têm excesso de estrogênio e, como tudo na vida, às vezes o problema é a quantidade, e esse excesso de estrogênio gera problemas também. Do mesmo jeito que ele é um hormônio importantíssimo e que em doses fisiológicas ele é que traduz o equilíbrio da mulher, o estrogênio em doses excessivas pode gerar doença. Então, quando a gente pensa no controle do estrogênio numa mulher que tem endometriose, eu vou voltar ao que eu falei alguns minutos atrás. A gente não vai zerar esse estrogênio. Os efeitos colaterais da gestrinona, em sua maioria, quando bem prescrito, são toleráveis ou não existem, exceto em pacientes muito sensíveis. A maioria das vezes, os efeitos colaterais da gestrinona têm a ver com um bloqueio excessivo do estrogênio ou com uma dose excessiva de androgênio. Então, a gente precisa ter equilíbrio na utilização da dose para que essa mulher saia de um patamar de hiperestrogenismo para um patamar de normalização. Isso a gente fala muito para os nossos pacientes, para os nossos alunos. A gente não vai zerar o estrogênio de ninguém. A gente vai deixar essa paciente num patamar de estrogênio, por exemplo, como se ela estivesse fazendo uma reposição na menopausa e estivesse bem.
A gente tem como acompanhar isso, dosando esse nível de estrogênio e medindo o endométrio, porque o endométrio traduz a quantidade de estrogênio atuante que essa mulher tem no sangue. Se esse endométrio ficar fino demais, é um sinal de que esse estrogênio está muito baixo. E se ele não reduzir significativamente, é sinal de que a dose da gestrinona foi muito pouca. Então, tanto dosando o nível de estrogênio no sangue, quanto medindo a espessura desse endométrio, a gente tem como achar um ponto de equilíbrio. E clinicamente a gente vê isso. A gente vê a mulher que fica bem. Quais são os sinais de que esse estrogênio está pouco? A vagina fica ressecada. São sinais típicos de menopausa. Ela começa a ter ondas de calor. Em exames laboratoriais, muita gente se preocupa com o perfil lipídico da paciente usuária de gestrinona. Eu tenho milhares de pacientes que usam gestrinonas que melhoraram o perfil lipídico. Por quê? Porque ela melhoraram a qualidade de vida. Porque do mesmo jeito que a gente tem um cardiologista que passa estatina para quem tá obeso e não faz de nada para que ele emagreça, tem médico que passa gestrinona e acha que é só ela que vai resolver a vida da mulher, e isso não existe. Então, a mulher que tem um estilo de vida adequado, o máximo que pode acontecer é ela baixar um pouco o HDL, porque o HDL na mulher, ele é diretamente proporcional ao nível de estrogênio. É por isso que a mulher tem essa proteção a mais do ponto de vista cardiológico do que nós homens. É por isso que abaixo dos 50 anos você tem uma proporção de 16:1 quando você pensa em doença cardiovascular mulher e homem, porque é esse estrogênio que protege ela, e é por isso que a gente não pode baixar ele demais. Então, se a mulher tem um estilo de vida adequado, o triglicérido dela fica ótimo, o LDL dela, que teoricamente é o colesterol ruim, porque não existe colesterol ruim, os dois são necessários em equilíbrio, vai estar bem. E o que é que eu digo para os meus pacientes e para os meus alunos? Para ter tranquilidade e para avaliar um mecanismo que é o mais importante para risco cardiovascular, que é a relação triglicérides-HDL. Se essa relação está abaixo de 2, a mulher vai estar segura, independente de que patamar ficou esse HDL, porque ele não vai ficar muito baixo se você não fizer um bloqueio muito severo. Entendeu? Então, é como tudo na vida, a gente precisa ter equilíbrio, e saber dosar essa mão é uma mistura de conhecimento técnico e de experiência ao longo dos anos, e você vai vendo também que isso tem muito da individualidade, porque tem uma mulher que você usou uma dose X e o estrogênio dela ainda continua num patamar excelente, e essa mesma dose X numa outra mulher pode zerar o estrogênio dela, e numa terceira mulher essa dose pode ainda fazer com que ela ainda sangre porque não baixou. E aí como é que eu vou saber disso? É óbvio que existe uma regra em que 70%, 80% das mulheres vão estar dentro dessa regra quando a gente calcula. Mas a gente tem as pessoas que estão fora da regra. Por quê? Porque a gente não é robô. Então, quando a gente faz um exame de sangue, muita gente não entende que aquilo não pode ter algo tão severo, porque como é que você faz aquilo? Aquilo é por uma média, gente. Por exemplo, você pega 1.000 pessoas, dosa de todo mundo a glicemia e viu que 80% ficou naquela faixa, então aquela faixa é tido como normal. Mas tem gente que pode estar um pouquinho abaixo e está normal, um pouquinho acima e está normal. E como é que você vai saber? Só quando você acompanha esse paciente. Então, é por isso que é necessário ter o conhecimento, mas é necessário também ter a prática e saber individualizar. Mas o objetivo final é sempre o equilíbrio. Qual é a média, assim, quando você faz o exame de uma paciente, vai ver o estrogênio, a paciente está usando, ou está usando gestrinona, ou está na menopausa, vai iniciar uma reposição hormonal. Qual é o espaço que você busca de estrogênio para dizer assim, tá tranquilo, tá bem, tá dentro de uma faixa aceitável? Assim, olha, o que a gente vê é que a grande maioria das mulheres que estão bem estão numa faixa que varia entre 20, 25 a 50 o nível sérico do estrogênio. Essa é a faixa que a gente vê que a mulher fica ótima. Abaixo de 20, normalmente ela tem atrofia ainda, esse estrogênio está muito baixo, e acima de 50 a gente pode ter sangramento ainda. Então a gente quer que tenha esse equilíbrio, que ela para de sangrar, porque quando a gente pensa em menopausa, a única coisa boa da mulher na menopausa é ela não sangrar mais. Então é a única coisa que ela quer manter, ela quer melhorar todos os sintomas, mas quer se manter sem menstruar, porque aquilo para ela, na grande maioria das vezes, foi algo muito bom, porque ela sofria de um sangramento mais excessivo, ou tinha cólica,
ou tinha TPM. Então, a gente, na grande maioria das mulheres, vai planejar uma reposição em que ela se mantenha sem sangrar. E nessa faixa, a gente consegue, na grande maioria das mulheres, ter bons níveis de estrogênio para a parte metabólica, para melhorar a lubrificação da vagina, para melhorar a libido, para melhorar o cabelo, a pele, para melhorar o humor, a qualidade do sono, porque muita gente acha que reposição hormonal serve para duas coisas, para libido e para parar o fogacho. Só que reposição hormonal serve para milhares de coisas, além de prevenir doenças. Todos os estudos que têm hoje como objetivo saúde, longevidade, mostram que grande maioria das doenças que tiram a qualidade de vida e que matam as pessoas que estão envelhecendo tem como coincidência queda dos hormônios. Portanto, você repor de maneira fisiológica em quem não tem contraindicação, em tese você vai reduzir o risco dessas doenças. O que acontece com a mulher que está na menopausa? Ela ganha peso, ela fica com sono ruim, ela cai a libido, ela aumenta o percentual de gordura, ela perde massa magra, ela aumenta o apetite por doce, ela fica mais cansada, mais fadigada. Normalmente no consultório hoje, sem medo de errar, sintomas mais frequentes, homens e mulheres que estão caindo nos hormônios, é fadiga, é cansaço excessivo, é não conseguir mais cumprir a sua rotina diária, porque aquilo que era fácil e normal para eles se tornou algo fora do comum, porque um cansaço muito grande passou a tomar conta dessas pessoas que têm a queda dos seus hormônios. Então, a queda dos hormônios bagunça todo o metabolismo, e aí ela passa a comer diferente, aí ela passa a não conseguir mais fazer atividade física, aí a vida sexual fica ruim, aí a saúde mental fica ruim, fica mais ansiosa, mais depressiva, ou seja, bagunça tudo. E o que é que a gente percebe? Quando a gente equilibra esses hormônios, ela volta à normalidade, as coisas entram nos eixos e ela volta a ter a qualidade de vida que tinha antes de ter esses hormônios completamente bagunçados por sua queda na menopausa. E a pessoa, por exemplo, que está assintomática, pessoa que está com estradiol, vamos lá, 16, né? Tá abaixo de 20, mas ela não tem sintoma. Tem que ajustar ou não? Assim, a gente parte do pressuposto de um ditado americano que só se conserta aquilo que está quebrado. Então, assim, o que a gente precisa é ter um bom olho clínico e uma boa avaliação laboratorial, porque muitas vezes se acostumar com o que é ruim faz a pessoa pensar que não tem nada ruim, não tem nenhum sintoma de menopausa na vida dela. Se realmente ela não tem nada e ainda mantém níveis muito próximos, o que a gente tem que fazer é estimular a qualidade de vida para manter isso por mais tempo. Ter boa alimentação, atividade física, dormir bem, o controle do estresse. E tem pacientes assim? Tem. Eu tenho pacientes que eu postergo essa reposição hormonal porque ela não tem necessidade. Mas o que eu vejo na grande maioria delas é achar que não sente nada porque ou já esqueceu de como era antes ou não liga aquilo à menopausa, por exemplo. Ah, não, eu venho ganhando muito peso, mas isso já é uma coisa que para mim eu venho brigando há muito tempo. Mas óbvio, porque aquele hormônio já vem caindo há muito tempo. Como é que tá a sua libido? Ah, tá normal. Ah, tá normal. Aí quando a gente vai ver, é porque o marido também já caiu, o hormônio. Mas assim, como era a sua frequência sexual? De 2, 3 vezes por semana, e hoje uma vez por mês, mas tá normal. Ela acha que tá normal por quê? Porque nem ela nem o marido tem a mesma necessidade e vontade, porque os hormônios caíram. Então a gente tem que investigar. Por exemplo, uma coisa muito comum que eu vejo passar despercebido pelos colegas é incontinência urinária. Como eu fui um cirurgião especialista nessa parte de assoalho pélvico, é uma coisa que eu sempre pergunto. Mas ou por vergonha ou por já ter se acostumado, o que a gente vê é muitas mulheres ter esse sintoma que não tinha antes da menopausa, porque a gente sabe que, óbvio, o principal fator de risco para incontinência e para urgência, que são coisas diferentes, tem relação com o parto, com o número de filhos e principalmente ligado ao parto normal. Mas essas mulheres só ficam sintomáticas na menopausa, mostrando como os níveis hormonais têm uma ligação direta com isso. Então,
ela já se acostumou. Ela não vai para um lugar que ela não tenha um banheiro que ela saiba por perto. Ou, como eu já tive algumas pacientes muito tristes e chateadas, por quê? Porque ela saía muito com o filho, mas o filho parece que tem mais amor ao carro dele do que a mãe, e passou a não querer mais sair com a mãe porque ela já deu umas 2 escapadas de urina e melou o carro dele. Então, isso é uma coisa que impacta a qualidade de vida dessas mulheres e às vezes ela tem vergonha de dizer. Então, é necessário que a gente saiba investigar. Outra coisa é o sono. Eu não sinto nada na menopausa. Como é que a senhora dorme? Péssimo. Era assim antes? Não, de uns 2 anos pra cá ficou assim. E normalmente o que é mais impactante nessa mulher na menopausa? É manter o sono. Ela na maioria das vezes não tem muita dificuldade de começar a dormir, mas a queda dos hormônios, principalmente do estrogênio, faz com que ela passe a ter um sono muito leve, com um sono muito entrecortado, muito interrompido, e acorda péssima no outro dia. Isso é um sintoma clássico de menopausa, mas que normalmente ela não linka isso. Ela acha que não tem sintoma nenhum porque ela só tem na cabecinha dela o que? Sintoma de menopausa é a vagina ressecada, queda da libido, onda de calor. E isso uma parcela das pacientes não sente, porque ela não... São mais de 300 sintomas relacionados à menopausa e, obviamente, que ninguém vai ter todos. Mas, se ela não tiver o que ela considera principal, o que ela linka com a menopausa, ela acha que não tem sintoma. Então, muitas vezes, o que precisa é de uma boa investigação, porque ela tem, mas não está reconhecendo aquilo como algo que é pertinente a quem está na menopausa. E aí, já que a gente está falando da menopausa, quando chega já a mulher que entrou na menopausa, mas é aquela mulher já mais antenada, já usa gestrinona antes, ou para uma indicação que não é endometriose, ou porque é paciente de endometriose, mas usa gestrinona. E aí entrou na menopausa, e aí, para protagonizar o estrogênio, o médico diz, não pode mais usar gestrinona, vou tirar. E aí essas pacientes também vêm pra mim dizer, o médico mandou tirar a gestrinona por causa do estrogênio e eu estou arrasada, eu não quero ficar sem e tal. Isso é real, acontece o tempo inteiro. E eu acho que é por um pavor dos médicos de preservar o estrogênio da mulher, talvez de não conseguir fazer um equilíbrio, mas o fato é que tira. E aí... Como é essa mulher, ela pode continuar usando gestrinona? Como é essa administração de um antiestrogênico na menopausa, que é quando a gente precisa do estrogênio? Veja só, em primeiro lugar, o que a gente precisa é ter mais informação. É óbvio que essa mulher não pode mais usar gestrinona na dose que ela utilizava quando ela tinha níveis normais ou até excessivos de estrogênio que estavam sendo bloqueados por uma doença estrogênio dependente. Mas, obviamente, que essa mulher pode e deve permanecer em alguns casos. Por exemplo, se é uma mulher que tem endometriose, se é uma mulher que tinha mioma e parou de sangrar, se você for fazer a reposição, ela vai voltar a sangrar, ela pode recidivar algum foco de endometriose. O que vai mudar é a dose. Obviamente, se você vai repor o estrogênio dela para níveis basais, você também vai manter essa gestrinona em níveis basais, que vai ser a metade, 1/3 da dose que ela utilizava quando estava no Menac e precisava bloquear esse excesso de estrogênio. A gente não pode deixar de lembrar que um dos objetivos da menopausa é manter massa muscular e manter massa óssea. Osteopenia e osteoporose são problemas sérios, muito pertinentes a mulheres na menopausa, em que a gente precisa ter esse controle, e mais do que isso, a sarcopenia. A grande maioria do ginecologista pensa só no osso e esquece que quem protege o osso é o músculo. E segundo, a principal causa do que a gente chama de fragilidade do idoso. O que é fragilidade do idoso? É a perda da capacidade de execução de coisas primárias, como andar, como carregar um peso, como praticar uma atividade física. Isso se deve a quê? A perda de massa muscular que começa a ocorrer a partir dos 30 anos de idade. Então, quando você tem um hormônio que consegue preservar essa massa muscular, é algo totalmente pertinente de ser mantido. O que precisa se diferenciar gestrinona é para todo mundo,
Não. Gestrinona é reposição hormonal? Não. Reposição, como o próprio nome diz, é você devolver à mulher ou ao homem algo que ele produzia e parou de produzir. E ninguém produz gestrinona. Mas gestrinona é algo passível de ser usado numa mulher de menopausa quando tem indicação. E, obviamente, o que você vai fazer é equilibrar essa dose, que vai ser muito menor do que ela precisava quando estava no Menacme. Então, encontrar esse ponto de equilíbrio é o segredo do sucesso, de ter milhares de pacientes na menopausa que usam gestrinona e que estão ótimas, com bons níveis de estrogênio, com bons níveis de testosterona, associado a uma progesterona natural, que é a reposição verdadeira na menopausa, porque a mulher precisa sim de progesterona e o homem também. Se engana quem acha, por exemplo, que uma mulher que tirou o útero não precisa de progesterona. Eu digo, minha querida, eu que sou homem preciso, imagine você que é mulher. Então, pela nomenclatura, né, do nome ser progesterona, que é progestacional, que é o principal, mas não é o único motivo pelo qual a mulher precisa de progesterona. As mulheres que não têm mais úteros precisam, por quê? Para melhorar a qualidade do sono. A progesterona natural é um principal indutor do sono que a gente tem no nosso corpo, nós homens e mulheres. Então, para começar a dormir, a gente não precisa de melatonina. Melatonina não faz ninguém começar a dormir. A gente precisa dos nossos indutores naturais que fazem o quê? Que aumentam o nosso GABA, que é o nosso neurotransmissor, que nos dá mais calma, que nos faz preparar para descansar, para dormir. E a redução dos outros neurotransmissores que nos fazem ficar alertas. E a progesterona faz justamente isso. A progesterona natural, em doses fisiológicas, ela tem uma ação diurética. As pessoas confundem com progestínico. É diferente anticoncepcional, que faz você reter líquido. A progesterona em dose fisiológica, ela é diurética. Agora, em doses excessivas, ela pode fazer retenção de líquido. Tudo depende da dose. A progesterona, ela também preserva o osso. A gente, para ter boa massa óssea, a gente precisa ter equilíbrio de duas ações. As ações dos osteoclastos, que são as células que destroem o osso, principalmente o osso velho, e os osteoblastos, que são as células que reconstroem esse osso. O estrogênio, por exemplo, ele freia o excesso da ação do osteoclasto, mas o estrogênio não faz a gente reconstruir o osso. O que faz os osteoblastos reconstruírem osso são a progesterona e a testosterona. Então a gente precisa de progesterona para também construir osso. A progesterona, ela está ligada intimamente a consumo excessivo de determinadas drogas. É por isso que existem tratamentos para adicção, por exemplo, até de cocaína, com a utilização de progesterona. Níveis mais baixos de progesterona fazem com que a gente fique mais propenso a consumir determinadas drogas, inclusive açúcar. Então, mulheres com níveis mais baixos de progesterona comem mais doce. Então, repor a progesterona faz esse controle dessa avidez por doce e por determinadas drogas, como o álcool também, por exemplo. Então, é sim necessária a reposição de progesterona, inclusive para homens, quanto mais mulheres, independente de ter útero ou não. O que vai ser diferente é que nas mulheres com útero a gente pode usar uma dose maior para essa progesterona antagonizar a ação do estrogênio no endométrio e que ela não sangre. Nas mulheres que não têm útero, a gente vai usar uma dose menor porque a gente não precisa dessa ação no útero porque ela não tem mais útero. Não sabia disso da adicção e da progesterona. Muito interessante, não sabia que era utilizada como tratamento. Muito legal. Agora, sim, outra coisa. Muitas pacientes já vêm querendo, né, usar a gestrinona, muitas vezes por coisas que elas viram, pela amiga que usou. E aí elas chegam no consultório, né, lá no seu consultório, e eu quero botar o chip da beleza. Só que a gente sabe que tem pacientes que não têm perfil de gestrinona. E aí, quando a gente fala isso, tem a dúvida, o que é o perfil da paciente que pode iniciar o tratamento com a gestrinona? O que é o perfil da paciente que tem que se preparar para depois utilizar a gestrinona? E o que é aquela paciente que vai ter que procurar um outro tratamento? Que você vai olhar e vai dizer, olha, vamos achar uma outra solução, porque no seu caso, a gestrinona vai fazer mais mal do que bem. Né? Então, assim, quem são essas meninas, né? Essas mulheres? Isso é muito interessante. E o grande problema da gestrinona é esse. As pessoas acharem que serve para todo mundo. E não existe, gente.
nada, nenhuma droga, nenhum tratamento no mundo que sirva para todo mundo. E com a gestrinona não é diferente. E qual o grande problema disso? O médico mais jovem, assim, eu já tô velho, com 25 anos, eu já tô numa fase que a pessoa me procura, mas eu só vou fazer o que ela realmente precisa. Mas o que eu percebo é que, principalmente quem tá no início, primeiro tem uma falsa visão, porque infelizmente alguns dos nossos colegas acentuam demais os efeitos benéficos da gestrinona e de certa maneira até escondem os efeitos colaterais. E esses colegas, por incrível que pareça, alguns são formadores de opinião e formam novos médicos com essa visão equivocada de que todo mundo que usar gestrinona vai ficar maravilhosa, e isso não é realidade. Então, o médico mais jovem, ele tem que fugir dessa tentação de querer prescrever gestrinona para todo mundo e do medo de perder paciente se não prescrever, porque eu tô cansado de ouvir isso. Se o senhor não passar para mim, eu vou procurar outro médico. Eu digo, paciência. E aí ela vai, procura outro médico, quebra a cara e volta para mim para eu corrigir o problema que ela teve por conta da gestrinona, que eu tinha dito a ela que não era para ela usar. Então, quando você já tem uma rodagem, você não vai se influenciar por isso, mas infelizmente um médico mais jovem, até isso pode influenciá-lo. Então a gente tem que ter a consciência de que, assim, em primeiro lugar, para você médico que está me ouvindo, uma paciente que você tem um bom resultado vai trazer umas 3 ou 4 para você. Uma paciente que você tem um resultado ruim vai tirar umas 100. Então, não ceda à tentação de fazer o que ela quer, porque isso vai dar problema e depois ela vai esquecer que foi ela que insistiu. E o culpado vai ser você, porque é você que tem o conhecimento e não a paciente. Então, a gente tem que ser treinado para fazer o que é melhor pela paciente. E nem sempre o melhor para ela é o que ela quer. Então, a gente tem que ter essa consciência. E a gente não pode ceder à tentação de fazer o que ela quer. A gente tem que fazer o que é melhor para ela. E somos nós que detemos o conhecimento que temos que expor e mostrar a ela todos esses porquês. Então, em primeiro lugar, a principal indicação de gestrinona são para os pacientes que têm patologias estrogênios dependentes, e ponto. Paciente de endometriose, paciente de mioma, paciente de TPM, TDPM, os pacientes que sofrem por patologias que cursam com excesso de estrogênio. Pacientes que a gente deve evitar gestrinona até ela encontrar um ponto de equilíbrio. Pacientes hiperandrogênicas. Acontece muito em paciente de ovário policístico, das pessoas quererem usar gestrinona em mulheres de ovário policístico que não estão equilibradas. Eu digo isso porque eu tenho um sem número de pacientes de ovário policístico que usam gestrinona, mas não foi no primeiro momento. Então, porque qual é a sequência natural do paciente por ovário policístico? Ela é hiperandrogênica e hiperestrogênica. E depois de um longo prazo, principalmente naquelas que vão usar pílula, ela continua hiperestrogênica, mas ela passa a ser hipoandrogênica. Então, nessa paciente, se você corrigir a parte do problema da resistência insulínica, do ganho de peso, você pode usar gestrinona sem problema. Mas na paciente que é hiperandrogênica, nessa, se você utilizar, os efeitos colaterais vão ser potencializados de maneira significativa. E às vezes a queda de cabelo vai ser impactante, a acne vai ser impactante por uma região muito extensa e uma acne muito vigorosa. E se a paciente tem resistência insulínica, está acima do peso e usa gestrinona, o que vai acontecer é que ela vai ganhar mais peso. Gestrinona não é um hormônio emagrecedor, gente. O que faz essa paciente emagrecer é você corrigir a resistência insulínica. Gestrinona é um hormônio para tratar sarcopênicos, para melhorar massa magra, mas não é um hormônio que vai reduzir gordura em quem tem resistência insulínica. É muito diferente. Alguém que tem um corpo normal, com pequena gordura, e você dá gestrinona, ela queima gordura? Óbvio que sim, numa paciente que não tem resistência insulínica, mas quando ela tem esse viés metabólico de resistência insulínica, ela vai aumentar a gordura com o uso de gestrinona. Portanto, a minha opinião é que gestrinona primeiro precisa ter uma indicação médica e clínica. E em segundo lugar, precisa de uma paciente com um ambiente metabólico propício. Uma paciente que tem endometriose e está muito acima do peso. Você usa gestrinona, Jorge? Uso se não tiver uma outra alternativa que consiga controlar a dor dela. Mas ainda assim, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar a gestrinona associada a alguma outra coisa. Por quê? Porque assim eu vou reduzir a dose.
E com isso eu vou reduzir os potenciais efeitos colaterais de alguém que tem síndrome metabólica pode ter. E obviamente que simultaneamente vou tratar esse ganho de peso e essa síndrome metabólica, porque faz parte de melhorar a endometriose. Não tem como alguém que tem endometriose ficar acima do peso. Por quê? Porque gordura é um tecido inflamatório e se você aumenta a inflamação em alguém que tem uma doença inflamatória como a endometriose, vai ser mais difícil você controlar a doença. Então, faz parte de controlar a endometriose você manter a paciente com um bom peso. Não é estética, sabe? Hoje em dia tudo o pessoal pensa muito em gordofobia. Eu sou médico e trato obesidade como ela deve ser tratada. A obesidade é doença. Não existe obeso saudável. Então, não é uma questão física. Você acha que todo mundo tem que ter abdômen de tanquinho e pouca gordura? Não, eu acho que todo mundo deve ter um índice de gordura que seja dentro do que é saudável. Se seu abdômen vai ter uma gordurinha, vai ter um tanquinho, vai ter uma bacia, isso é um problema pessoal seu, é um seu gosto. Eu não trato pessoas para virarem um robô em série de todo mundo ter a mesma cara, todo mundo ter a mesma barriga, todo mundo ser forte. Não, isso não existe. Eu trato todo mundo para que ela seja saudável, para que ela tenha um corpo funcional, para que ela tenha menos chance de adoecer, mas que a estética seja uma escolha dela. Entendeu? Mas obviamente que você ter excesso de gordura aumenta a chance de você ter doença. Isso não é Jorge que diz, isso é a literatura que mostra. Obesidade aumenta risco de todas as doenças que você pensar. Pensa em uma câncer, a obesidade aumenta. Pensa em outra, hipertensão, a obesidade aumenta. Diabetes, nem se fala. Alzheimer também. Osteoporose, da mesma coisa. Então não existe nenhuma dessas doenças ligada ao envelhecimento que a obesidade não amplie a possibilidade de ter. Por esse motivo, combater a obesidade não é gordofobia, não é estética, é saúde. Agora, a partir do momento que você tem um percentual de gordura dentro do normal, como vai ser a sua barriga, se você vai fazer exercício A, B ou C ou não, aí é a escolha de cada pessoa. E ao mesmo tempo é um pouco injusto, assim, você pensar na mulher que tem uma endometriose, por exemplo, com sintomas dolorosos, na questão prática de ela conseguir mesmo fazer um exercício de uma forma constante, né? Porque essas mulheres não têm dor só na fase pré-menstrual e na menstruação. Muitas dessas mulheres têm dor antes e depois, têm dor o mês inteiro. E aí você fala, não, mas tem que malhar. Ela já olha e fala, eu estou tentando sobreviver, né? Assim, eu estou tentando só fazer as funções básicas. Elas precisam de uma energia, desprender uma energia enorme para fazer as coisas básicas. Imagine fazer exercício, sabe? Então, às vezes, é necessário que primeiro tire a dor. Às vezes depois... não sempre. É por isso que, assim, como tudo na vida, o tratamento tem que ter um planejamento estratégico. Qual é o meu objetivo principal nessa mulher? Primeiro que ela fique sem dor. Depois que ela ficar sem dor, a gente vai corrigindo todas as disfunções metabólicas. Por quê? Porque se ela continuar assim, isso pode fazer com que ela volte a ter dor. Aí, à medida que ela fica sem dor, a gente primeiro corrige o quê? A alimentação. Corrigir a alimentação vai ajudar e estimula que ela faça uma caminhada, que às vezes só essa caminhada já vai ser algo bastante interessante para essa pessoa, para ela sair daquela inércia, mas muitas vezes ela não consegue mesmo. Mas eu desinflamo ela, eu vou usar antioxidante, eu bloqueio essa menstruação, eu livro ela da dor, a gente modifica a alimentação, ela vai ajustar o peso. E aí, a partir de que ela está sem dor, aí a gente vai entrar com atividade física, que é a parte profilática. Por quê? Porque se ela emagrece, se ela ganha massa muscular, se ela perde gordura, se ela desinflama, a chance que ela volte a ter dor é muito menor. Então você tem que ter uma sequência nesse tratamento. Não pode querer fazer tudo ao mesmo tempo. Isso não é possível, mas existe uma ordem de prioridade. E normalmente a prioridade 0 é o quê? É ela ficar sem dor. Exato. E aí, a gente estava aqui falando efeitos colaterais. Acne, queda de cabelo, retenção de líquido. Algumas mulheres falam de dores articulares. Quais são os efeitos colaterais que você mais se preocupa? As mulheres que têm, por exemplo, alguns tipos de alopécia, né? Tem a alopécia areata ou a alopécia androgenética. Como que você pode ajudar uma mulher que precisa de gestrinona e que já tem uma alopécia ou que já teve,
né? Outra dúvida também que aparece muito é em relação à trombose. Mulheres que têm histórico familiar ou já tiveram algum evento de trombótico, né? Enfim. E aí alguns médicos têm muitos médicos, né? Têm esse receio sobre a ação da gestrinona no sangue. E aí, isso também, como é que você trata essas questões que vêm com o uso da gestrinona? Bem, os efeitos colaterais da gestrinona estão ligados ao aumento da testosterona. Então, são os mesmos efeitos colaterais do uso de qualquer androgênio, que são os efeitos que a gente chama de virilizantes. Então, o que pode ter? Mudança no padrão da voz, queda de cabelo, aumento da oleosidade da pele, do cabelo, acne, aumento do tamanho do clitóris, retenção de líquido. Mas, na prática, em mulheres que não usam doses exageradas, que usam gestrinona para tratar um problema e em que a gente já tem um tratamento que tem uma visão integral, já prevenindo isso, o que é que eu vejo? A minha maior preocupação é cabelo. E raramente a gente tem uma queda de cabelo que faça com que essa mulher interrompa o tratamento, a menos em situações específicas, como por exemplo uma paciente que tenha uma alopécia androgenética, algo do tipo, e que não tenha sido diagnosticada. Porque se ela foi diagnosticada antes, o que a gente faz? A gente trabalha em conjunto com a dermatologista dela, mas é o que eu digo para os alunos: nunca comece gestrinona em alguém com potencial de efeito colateral por um método mais difícil de reverter. O que é isso? Implante. Seja um absorvível que você não tira, tem que esperar os 6 meses, ou um inabsorvível que você tira, mas a paciente tem que vir até você, ela fez um investimento de 1 ano. Então, qual é o ideal nessa paciente que tem um potencial alto de efeito colateral, mas precisa muito? Obviamente, você jamais vai pensar numa paciente dessa usar por motivos estéticos uma mulher que pode cair o cabelo. Você quer inimizade com a mulher, você faça o cabelo dela cair. Então, se ela tem uma endometriose severa e precisa, eu vou usar um gel. Por quê? Porque qualquer coisa que aconteça, ela para imediatamente. Eu vou usar em doses menores, eu vou tentar associar com algum outro tratamento, por exemplo, que já cause um impacto no bloqueio do estrogênio, e a gestrinona para evitar os efeitos colaterais de um bloqueio androgênico. Então a gente sempre vai tratar de maneira individualizada e em alguém que a gente já sabe desse potencial de efeito colateral, que a gente só vai usar porque não achou uma outra alternativa, por exemplo, uma endometriose que não parou com nada, a dor que não para de sangrar, mas já antevendo. E assim, na grande maioria das vezes, mudanças de hábitos já previnem os efeitos colaterais. Por exemplo, quais são os mais frequentes? O mais frequente é retenção de líquido, que é um inchaço, acne e queda de cabelo. Mas na maioria das vezes são coisas reversíveis e de uma intensidade de moderada para leve. Então, se você muda a dieta, você já diminui bastante isso. Por quê? Você tem uma pessoa que tem na dieta uma ingesta excessiva, por exemplo, de álcool e de carboidrato. Álcool e carboidrato são 2 substâncias que aumentam muito a retenção de líquido. Então, se você já vai usar álcool que aumenta a retenção, se você reduz o carboidrato e tira pelo menos nos primeiros 30 dias o álcool dessa paciente, você equilibra isso e possivelmente ela não vai ter nenhuma retenção significativa. Se você tira nos primeiros 30 dias o excesso de derivado de leite, o derivado de leite é o que tem maior conexão com o aumento de acne. Então, se você reduz o derivado de leite em alguém que tem que usar gestrinona, você já diminui muito a chance, porque na realidade, assim, a acne, ela é consequência normalmente da alimentação, porque o androgênio ele aumenta a oleosidade. Se tem acne é porque teve infecção. Então, se teve infecção é porque tem desbiose nessa pele. Se tem desbiose nessa pele é porque esse intestino tá com alimentação que não é tão boa, tem um excesso de açúcar, tem um excesso de derivado de leite, tem um excesso de glúten, de substâncias inflamatórias que predispõem a uma desbiose na pele que leva a acne. A queda de cabelo, a mesma coisa. Então, se você tem uma paciente que já tem desbiose, que é muito comum em mulher, o que é desbiose? É quando você tem uma irregularidade qualitativa ou quantitativa nos lactobacilos intestinais. Muito comum mulher ter obstipação intestinal. Então, você já tem uma absorção menor daqueles nutrientes que mantêm a saúde capilar. Então, zinco, selênio, silício, ferro, tudo isso, vitamina D, vitaminas do complexo B, principalmente vitamina C. Se você previamente avaliou, viu que isso estava em nível inadequado, se você trata essa desbiose para ela melhorar a absorção e você repõe esses nutrientes e vitaminas que estão abaixo, você vai reduzir a chance dela ter uma queda de cabelo.
Porque muitas vezes a queda de cabelo não é pelo excesso de testosterona. Porque às vezes tem a paciente que já vem pra mim caindo o cabelo e a testosterona dela tá baixa. E aí o que acontece? Eu vejo alguns colegas querendo tratar isso com um bloqueador de testosterona e eu não vejo inteligência nesse tratamento. Porque o que vai melhorar? Se você vai diminuir o nível que já tá baixo de testosterona em alguém que tá caindo no cabelo. É óbvio que a principal causa não deve ser essa. Então, aí quando você vai investigar, você vai ver que vários nutrientes que mantêm a saúde capilar estão em déficit, que esse intestino dela tá ruim. Então, você trata esse intestino, você repõe esses nutrientes, essas vitaminas, esses micronutrientes importantes, minerais, essa mulher vai ter redução da queda e vai usar a gestrinona ou a testosterona dela tranquila e não vai ter problema nenhum. É porque muitas vezes o pessoal acha que a única causa de queda de cabelo é aumento de testosterona. E a gente vê muita queda de cabelo em mulher na menopausa que a testosterona tá lá embaixo. Muitas vezes a reposição em si melhora, porque o nível baixo de testosterona e de estrogênio faz cair o cabelo. Então, assim, é preciso a gente deixar de ter uma visão fechada e ampliar essa visão. E queda de cabelo é algo muito multifatorial. E hoje, por exemplo, a gente tem lá na clínica, que é uma coisa muito legal, um teste genético para queda de cabelo, que você colhe um suave dessa paciente, e esse teste, além de dizer o motivo, ele já orienta o tratamento, ele já orienta assim, ó, reponha tal e tal e tal coisa, que isso nessa mulher especificamente vai reduzir a queda de cabelo. Então, se a gente faz isso em alguém que tem um risco maior, a gente vai fechar o cerco e diminuir a possibilidade. É por esse motivo que a gente tem uma clientela que sofre menos com esses efeitos colaterais. Por quê? Porque a gente já viu tudo isso ao longo desses anos, a gente já cometeu vários erros lá atrás e a experiência, mais o estudo científico faz com que a gente acumule esse substrato para reduzir o impacto negativo do tratamento que a gente faz nas nossas pacientes. Poxa, gostei desse teste, quero fazer. Vou lá hoje, vou fazer o teste. Porque eu vou te dizer, eu sempre tive queda de cabelo, assim, meu cabelo sempre caiu. Nunca foi um problema pra mim, porque eu sempre tive cabelo, mas sempre caiu. Independente, com gestrinona, sem gestrinona, assim, mas deve ter alguma coisa aí nesse teste, eu vou fazer. Inclusive, teve uma vez que melhorou por causa do zinco. Tava caindo e aí você me passou uma fórmula que tinha zinco e tal, não sei o que, e aí melhorou. Então, assim, você vê que às vezes realmente não tem nada a ver com a gestrinona, ou, enfim, hormonal. É mineral, né? Às vezes não é hormonal, é mineral. E aí você repõe ali. Agora, vias. Você falou aqui que nessas pacientes você não vai começar com uma via que seja uma via mais permanente, que são os implantes. Eu queria aproveitar pra gente falar um pouquinho das vias disponíveis, porque há pouco tempo, né, há alguns anos, quando a gente já trabalhava com gestrinona, né, você prescrevendo e eu em laboratório, a única via disponível era implante de cilástico. Então, assim, não tinha outra forma. As únicas pessoas que tinham gestrinona era a gente, implante de cilástico, e acabou. E hoje em dia tem uma infinidade de outras vias, porque tem tanto os implantes, absorvível e cilástico, mas tem também agora todas as vias não estéreis, né? Que cada hora a gente vê uma coisa diferente. E aí, que não é mais só creme, já tem óvulo, strip, sublingual e trará. Até muitas pacientes vindo tomando em cápsula mesmo, oral, manipulado. E aí eu queria que você falasse um pouquinho das vias, tanto o implante cilástico quanto o implante absorvível, como é que funcionam, quando que você prefere usar um, quando você prefere usar o outro. E aí depois a gente falar um pouco também da aparição dessas vias não estéreis e dos riscos e benefícios que a gente tem a partir delas, né? Na realidade, assim, ó, a gente tem basicamente a via subdérmica, que é o implante, que pode ser absorvível ou cilástico. A gente tem a via transdérmica e vaginal, e os seus desdobramentos, e a via sublingual. Por quê? Porque quando você pensa, tem óvulo, tem gel, tem creme, é tudo a mesma coisa. O óvulo nada mais é do que o creme de uma cápsula. Então, o que é que faz a gente diferenciar cada um? Normalmente, a gente vai usar
o gel naquelas pacientes que têm algum impedimento para o implante, naquelas pacientes que a gente tem um medo maior de efeitos colaterais ou para ajustes de dose. Por quê? Porque você não tem como botar um eclair no bumbum de ninguém para ir ficar botando e tirando implante para ajustar. Então é muito mais fácil você manipular um gel e ir ajustando a dose desse gel, e quando você encontra a dose, você fazer uma equivalência e colocar no implante que é mais confortável. Porque o que acontece? Por exemplo, quando você tem doença, eu prefiro o implante de silástico. Por quê? Porque eu gosto de linearidade, que é o que o silástico dá. Ele libera aquela mesma quantidade todos os dias. Então, isso faz com que você tenha um controle maior da liberação, e para controle de doença, isso é melhor. No absorvível, você pode usar para doença também? Pode, mas o que acontece? No absorvível você tem mais oscilação. Tanto que quando a gente fala em absorvível, a gente fala em liberação média. Por quê? Porque ele tem uma liberação que é mais abrupta no início, logo que você coloca, e isso tem uma subida, um platô e depois uma descida. E fora que o absorvível, ele tem variáveis. Por exemplo, você fala entre 4 e 6 meses. Isso vai depender do tamanho, da bitola do implante, ou seja, de peculiaridades técnicas que a gente deve fugir quando a gente pensa em doença. O silástico é aquela coisa mais linear, é algo que a gente já vem há 20 e tantos anos usando, e tem uma vantagem. Apesar de algumas pessoas quererem dizer o contrário, a gente sabe que as pacientes com implante de silástico, ao longo desses 25 anos, com mais de 50 mil, eu já tinha aí uns 5 mil bebês que eu devia estar sendo padrinho e pagando pensão. A gente pode utilizar a gestrinona como método contraceptivo. Você não vai ter implantação no endométrio hostil de menos de 3 milímetros, que é o que acontece na paciente, e em pacientes que não têm ovulação, tem só pseudo-ovulação quando o implante está acabando. Com o absorvível, a gente não pode garantir isso. Então, essa é outra grande vantagem. Na grande maioria das vezes, da paciente que a gente está tratando de endometriose, são pacientes que estão em idade fértil e que precisam também de um método contraceptivo. Então, essa é uma grande vantagem do silástico. O strip, a gente parou de usar a via oral da gestrinona justamente porque os efeitos colaterais eram maiores com dimetrose, e você tinha primeira passagem hepática, tinha alterações mais significativas de enzimas hepáticas com a gestrinona, o que a gente não vê com o uso transdérmico dos implantes, muito menos com o gel. Então, é por isso que a gente foge da via oral. Eu tenho medo da via sublingual porque alguns pacientes não sabem usar, mas bem usado ela tem segurança. E qual é a vantagem dela para a via vaginal? É usar em pacientes na perimenopausa. Por quê? Porque a ação local do gel vaginal de gestrinona aumenta o risco de atrofia. Porque mesmo que o nível sérico não cause hipoestrogenismo, às vezes você tem um hipoestrogenismo local pelo uso vaginal do creme. Isso é bem incomum em mulheres abaixo de 35, 40 anos, mas é muito mais comum em mulheres acima de 40 anos. Então, nessa paciente, usar o strip, você foge dessa possibilidade maior de atrofia genital, de ressecamento vaginal. Então, basicamente, é justamente isso. Eu gosto muito do implante absorvível de gestrinona, por exemplo, quando a gente tem uma indicação na menopausa, em mulheres que não querem fugir de retirar o implante, que é um problema para algumas pessoas, né? Eu não sofro desse problema porque eu tenho enfermeiras qualificadas no meu consultório, pessoal que vem de treinamentos desde o início que isso surgiu, e como a gente tem uma curva muito grande, a gente usa muito isso, depende de uma curva de aprendizado, porque todo procedimento técnico requer aprendizado, a gente não tem esse problema, mas muitos médicos que começam a usar têm a dificuldade de retirar. Então, o grande boom do absorvível é justamente essa possibilidade de não precisar retirar. Então, eu gosto muito em pacientes, por exemplo, que querem usar no início, mas querem ver ainda, não querem usar o de um ano, paciente que não quer ter a possibilidade de precisar tirar, porque às vezes ela vai para uma outra cidade e lá na cidade dela pode ser que não tenha alguém que saiba. Então, são essas peculiaridades, às vezes, individuais que vão mudar a maneira que a gente decida. Mas uma coisa que eu gosto de frisar muito é toda aquela paciente que tem um potencial maior de efeito colateral e necessite usar gestrinona, nunca comece com implante.
sempre teste um gelzinho antes ou um strip. Por quê? Porque simplesmente a qualquer momento você só manda ela parar de usar e pronto. É diferente do implante absorvível que você não tira, ou se conseguir tirar é uma dificuldade grande, vai fazer uma cicatriz ruim nessa paciente, ou um discilástico, que é algo que ela precisa voltar para você para poder retirar. Sim. Então, você ter algo que seja mais rápido e mais eficaz para você equilibrar essa dose. Você quer começar por uma dose menorzinha para usar a menor dose que ela fique amenorreica. Então, você começa com gel. Você faz um gel numa proporção X, usa 2 vezes por semana, não foi suficiente, passa para 3. Não foi suficiente, usa 2 pumps 2 vezes por semana. Ou seja, você tem como manipular uma situação de ajuste de dose, o que a gente não tem com os implantes. E aí ainda tem algumas pacientes que dizem assim, não, meu médico não quis botar o de 1 ano porque ele quer testar e aí botou o absorvível. Aí eu fico assim, olhando, não, assim, gente, isso não faz o menor sentido. Porque se for pra usar um implante em uma paciente que você tá com medo, que vai fazer um teste, usa o discilástico. Que é reversível, porque você tem uma perda financeira, ok, se tirar, a paciente vai ficar ciente que ela pode ter uma perda financeira, mas você pode tirar. Fazer um teste com o absorvível é uma coisa que não entra em minha cabeça. Como é que racional foi esse que o médico tá utilizando de ele fazer um teste com uma coisa que é irreversível? Que você vai ter que... tudo bem. Então, se você não gostar, você só precisa esperar 5 meses, né? Em média. E aí eu falo, bom... E aí a gente vê também do absorvível em relação a esse intervalo, né? De 4 a 6 meses. A gente vê também que a pessoa tem mais interferência no implante. Né? Tipo assim, o estilo de vida da pessoa. Tipo, sempre que tem pacientes, assim, que são mais atletas, que são mais... que, né, tem mais atividade física, o implante dura menos. Na realidade, como é o mecanismo? O absorvível você implanta, e você vai formar uma rede capilar ao redor dele, e essa rede capilar vai sugar esse conteúdo desse implante. Então, se você aumenta a frequência cardíaca, você aumenta a velocidade com que esse sangue desse capilar em volta do implante passa, então você vai sugar ele mais rápido. Se você diminui, você reduz. Isso é uma coisa boa? Por quê? Porque quando você está precisando de mais, você está sugando mais. Se você está dormindo, você está precisando de menos, você está chupando menos do implante. O que não acontece com o cilástico, que a liberação é controlada pelo silicone. Mas isso pode fazer, por exemplo, que pacientes que gastem mais esse implante tenha o seu tempo reduzido. E é por isso que às vezes você vai ter que ajustar a dose de acordo com o estilo de vida da paciente. Isso é bem interessante, você pensar nessa forma que funciona, assim, né? Na forma em que o mecanismo chega, que o medicamento chega na paciente, né? E como isso vai se ajustando com o implante, que é diferente dos cremes e tal. Eu, particularmente, minha experiência com creme foi impossível. Assim, eu acho que tem uma questão do perfil da paciente, né? Assim, de ser uma paciente, no meu caso, mais prática. Né? Tipo assim, não dá pra ficar botando creme e, assim, então tem muito isso também, fora a forma, né, a via de funcionamento mesmo né, da ferramenta ali que leva a gestrinona, o médico conseguir entender o estilo de vida da paciente e ver, assim, acalmar ela de dizer, vai ser rápido, pode ser que você não goste, mas é temporário, é transitório. E porque isso acaba, que eu vejo nas pacientes de creme, quando não é uma paciente de doença, né? Ela acaba que não usa direito o creme. Porque o início da gestrinona é aquela fase de adaptação que pode trazer mesmo né, uma inflamaçãozinha aqui, uma retenção de líquido. E aí a paciente, por ficar desmotivada, acaba, às vezes até subconscientemente, pulando o dia de usar, ou, enfim, abandonando por uma semana, e aí depois volta, e aí ela não se acostuma, ela não passa a adaptação como no implante.
que, ó, gostou, não gostou, o negócio tá aí funcionando e você vai ter que passar por isso, não depende mais de você. Mas é justamente isso. Qualquer tratamento que seja usuário dependente vai ter esse viés na sua eficácia. É a mesma coisa, por exemplo, que muda. Qual é a eficácia contraceptiva de uma pílula para um DIU medicado? O DIU medicado é superior. Por quê? Porque o DIU medicado não corre o risco da paciente esquecer. A pílula corre o risco da paciente esquecer. Por que que o implante de 3 anos contraceptivo é considerado o método mais eficaz do mundo? Porque ele não depende nada da usuária. E nem depende da posição dele como no DIU, porque o DIU, às vezes, ele fora do lugar, o medicado é mais raro que isso aconteça, porque vai ter ação da atrofia. Mas ele fora do lugar aumenta a chance dessa paciente engravidar. O Implanon não, ele tá ali debaixo da pele no braço, não tem esse negócio de colocação que tá mais para cima, mais para baixo como o DIU. Então, é por isso que ele é considerado o método contraceptivo mais eficaz do mundo. Por quê? Porque ele é zero dependência da usuária, zero dependência de posicionamento. Só basta estar ali dentro da pele e acabou. Ele tá funcionando. E aí, você falou de enzimas hepáticas, né? Apesar de não ser muito frequente, algumas pacientes perguntam sobre, tipo, que tiveram alterações de enzimas hepáticas no início do tratamento com implante de gestrinona. E você vê isso no seu consultório? Vejo muito pouco. Assim, como eu tenho uma casuística muito grande, é óbvio que eu já vi em alguns pacientes, mas isso é transitório no início. E isso tem muita relação, às vezes, com medicações associadas. Por exemplo, se ela tivesse só com implante, não teria tido. Mas além do implante, ela está usando um outro medicamento que já causa uma elevaçãozinha. Aí isso pode ter. O que é que eu vejo? Às vezes a paciente tá com implante e tá usando, por exemplo, uma medicação para acne. Quando a gente vai pensar na isotretinoína especificamente, ela já pode causar elevação em enzima hepática e alteração no perfil lipídico. Então o somatório pode acontecer. Outra coisa muito frequente: a paciente usa gestrinona, porque pensa na doença e tudo, mas está usando um anabolizante também, que não foi o médico que prescreveu. Aí você soma androgênios que podem alterar o perfil hepático. Então é por isso que o ideal é a gente ter essa avaliação antes. Toda paciente que vai usar qualquer tipo de hormônio, a gente avalia esse perfil hepático, porque aí a gente tem como saber o marco zero dessa paciente e avaliar à medida que ela vai utilizando. Porque é muito raro ela chegar num patamar de enzima hepática que cause problema que ela tenha que tirar, mas às vezes algumas medicações orais que ela possa estar utilizando. Eu já tive um caso, inclusive, de uma paciente que utilizou a medicação para retenção de líquido, e alguns diuréticos podem causar isso. Então, assim, a gente tem que analisar direitinho tudo aquilo que vai ser prescrito, se pode somar alguma coisa ou não. Mas a gestrinona em si, é muito raro causar uma elevação que seja significativa. Entendi. Você falou em anabolizante. Frequentemente, pessoas combinando gestrinona com oxandrolona. E eu queria saber sua opinião sobre isso. Veja só, em mulheres no menacme, eu não vejo motivo. Elas, do ponto de vista anabolizante, são muito parecidas. A gestrinona é um pouco mais potente do que a oxandrolona. Quando a gente mede índice de androgenicidade das drogas, a gestrinona está superior. Não vejo motivo. Onde é que você pode ter uma associação? Por exemplo, em mulher na menopausa, por exemplo. Mulher na menopausa precisa da gestrinona para não sangrar por causa de alguma doença estrogênio dependente, mas você não pode, às vezes, utilizar uma dose maior porque isso vai impactar no nível de estrogênio, coisa que a oxandrolona não vai. E ela precisa melhorar um pouco de massa magra porque está sarcopênica ou de massa óssea, e ao invés de você aumentar a dose da gestrinona, você pode associar. Eu acho que essa seria a lógica de você utilizar a oxandrolona. Em alguém que você precise aumentar o poderio anabolizante, porém, aumentando a dose da gestrinona, iria interferir demais no mecanismo do estrogênio. O que pode acontecer, por exemplo, numa paciente no menacme que já use, por exemplo, uma dose cheia da gestrinona. Mesmo assim, isso não seja suficiente para ela ter um ganho de massa muscular que seja necessário no caso dela, mas ela já tem um nível de estrogênio muito baixo. Aí, num caso desse, você associar uma dose pequena, temporária de oxandrolona seria factível. Por quê? Porque você vai ter o ganho da hipertrofia sem ter o impacto numa queda significativa do estrogênio. Então, eu acho que essa associação teria como
pensamento maior, não poder aumentar a dose da gestrinona porque iria interferir muito no nível de estrogênio que já está muito baixo. Isso na menopausa faz muito sentido, assim. Inclusive, isso era uma coisa que eu já ia te perguntar antes e eu fiquei na dúvida do seguinte. Então, no caso de você da paciente não ter uma patologia anterior, né? À entrada na menopausa, seria o caso de, em vez de utilizar a gestrinona, utilizar a oxandrolona, esquecer a gestrinona um pouco e falar, não, vamos fazer só Pode sim, por exemplo, uma paciente que ela tá bem, ela usa progesterona, estradiol e testosterona. E ela quer um pouco de hipertrofia, mas a gente pode utilizar algo que tenha menos efeito androgênico, por exemplo, queda de cabelo e tudo, testar algo que é menos impactante. A gente pode testar oxandrolona ao invés de gestrinona nessa paciente. Mas em implante? Normalmente, se a gente vai testar nessa paciente, a gente vai testar primeiro oral, que é a via mais convencional, ver se ela ficou bem, para depois, num segundo momento, se for o caso, utilizar o implante. Mas numa paciente dessa, eu jamais começaria no implante, sem ter feito primeiro um teste oral de que ficou tudo bem. Entendi. E para paciente que já tem, por exemplo, essa paciente da dose cheia, ela já usa a dose cheia e ainda assim não conseguiu ter um ganho de massa, e aí existe uma possibilidade de entrar com a oxandrolona. Mas ela não conseguiu o ganho de massa por uma questão hormonal mesmo? É possível isso? É isso que a gente tem que identificar direitinho. Porque assim, o ganho de massa magra, ele depende basicamente de 3 coisas. Status hormonal, alimentação e treino. Pois é. Se é uma paciente que não tem o que mudar na alimentação, já está perfeita. É um paciente que treina vigorosamente e não está ganhando, que a gente identifica que possa ser uma necessidade hormonal, aí eu acho que sim. Mas antes de uma avaliação como essa, porque na grande maioria das vezes, mesmo o paciente que não está utilizando hormônio, que não precisa, na grande maioria das vezes, corrigir a dieta e melhorar o treino já vai dar esse suporte. Porque o que a gente percebe é que a maioria das pessoas acha que já treina direito e que se alimenta bem, e isso não ocorre. Então, quando a gente manda para o nutricionista, que ele vai calcular, que você vai ver que tem um consumo diário proteico abaixo do que deveria, de carboidrato. O que acontece muito em mulher na menopausa que não ganha massa muscular é porque ela fica com medo de engordar e restringe demais o carboidrato, e é mais difícil você ganhar massa muscular. Aí vai vir um monte de gente me dizer assim, mas tem atletas low carb que ganham massa muscular. Existe, mas é muito mais difícil. É muito mais fácil e factível, com uma quantidade razoável de carboidrato, obviamente equilibrada com o treino, essa paciente ganhar massa muscular. Então, assim, é preciso, em primeiro lugar, que a gente veja se essa dieta está correta, se esse treino está correto. A paciente acha que treina bem, quando a gente vai ver é um treino muito abaixo do que ela necessita para ganhar massa muscular. Ela precisa de um personal trainer, de alguém que oriente o treinamento dela. Então, assim, primeiro a gente tem que ter esse diagnóstico de que tudo do ponto de vista de treino, de alimentação, tá ok. De que ela tá fazendo a parte dela, né? Que ela tá fazendo tudo possível para que esse aumento do hormônio seja necessário. E agora sim, pra gente ir encerrando, eu queria que você contasse, assim, se você fosse escolher um caso de uma paciente que você tratou com gestrinona para representar a droga. Você vai escolher esse caso. Quem é? Qual foi o caso? Conta a história aqui pra gente. Isso é difícil, porque assim, eu tenho muitas pacientes que tiveram a sua vida transformadas com a gestrinona. Mas eu me lembro sempre dessa paciente, que é uma paciente que eu já trato dela há uns 12 a 14 anos, que é uma paciente que fez 3 cirurgias, que tinha fístula no intestino por conta dessa endometriose, teve que fazer cirurgia intestinal, veio para mim com fístula ainda um pouco aberta, totalmente descrente, tinha passado por UTI, a cirurgia para ela, fazer uma nova cirurgia para ela era algo assustador, porque a cirurgia tinha tido um impacto devastador na vida dessa mulher. Uma fístula é o quê? Uma fístula é quando assim, você faz a cirurgia e o intestino, alguma parte não fechou direito e fica vazando o conteúdo intestinal e saindo pela pele, como se saiu cocô pela pele, por um buraquinho na pele. Nossa. E essa paciente fez o uso de gestrinona e, por incrível que pareça, essa fístula fechou, ela não precisou mais de operar. Era uma fístula de baixo débito, obviamente que ela fez outras coisas para essa fístula, alimentação e tal, e nunca mais precisou de cirurgia. Ela está comigo há 12, 14 anos, é uma mulher que mora no interior da Bahia, religiosamente todos os anos volta para me ver, ela já está
fazendo transação para menopausa, agora eu já estou reduzindo a dose de gestrinona e entrando com as outras coisas. Ela morrendo de medo de reduzir a dose de gestrinona, ela já passou o primeiro ano da redução, feliz com a qualidade de vida que ela passou a ter, e vem ela e o marido sempre, e eles, assim, são pessoas que falam sempre que rezam por mim, que eu devolvi a qualidade de vida deles. É um casal muito unido, muito interessante. E assim, ela teve a vida realmente impactada porque ela sofria muito. Ela teve depressão, ela fez várias cirurgias, teve complicação da cirurgia, tinha muita dor, e hoje ela é completamente assintomática, desde o primeiro implante de gestrinona, desde o primeiro mês de revisão que ela voltou para mim, que colocou o implante, que ela teve a vida dela mudada. Então essa é uma paciente que, assim, é muito simbólica, porque ela teve uma transformação na qualidade de vida. Ela, assim, é uma pessoa que pensou inclusive em suicídio. Nossa. Assim, como eu não estou dizendo o nome, eu posso falar isso porque ela teve um prejuízo na qualidade de vida devastador, vivia com dor, fez 3 cirurgias enormes, uma cicatriz enorme, chifopúbica, que infelizmente feitos pelo SUS, não foi laparoscópio, precisou abrir a barriga toda, com fístula no intestino. Ou seja, uma mulher que a gestrinona mudou completamente a qualidade de vida dela. Então essa é uma paciente especial que, assim, a gente já acompanha há todo o tempo, e eu fico muito feliz de ter participado desse processo de vitória que ela teve, que foi sair de uma qualidade de vida péssima para viver uma vida normal. Então, assim, essa mulher lindo, foi... né? Esses casos, assim, ver esses casos eu, assim, gostaria que todo mundo pudesse, sabe, assim, ver a transformação mesmo que essas pacientes têm quando encontram um tratamento que funciona e tiram elas desse lugar de dor e de... É como se a mulher tivesse escondida por trás da dor. Ela não existe ali, ela não faz nada, ela só sobrevive àquela dor, né? E aí, quando você consegue tirar a dor, que aparece a mulher que estava atrás, os planos, as coisas que ela faz por ela, pela família, pela comunidade, porque essas mulheres acabam que elas são tão fortes para sobreviver à dor, que quando elas não têm a dor, elas causam transformação por onde elas passam, sabe? E é muito bonito você ver isso. E quando falam, né, da gestrinona e reduzem a gestrinona a uma coisa estética, acho, da beleza e tal, eu fico sempre pensando nisso. Poxa, se eles soubessem, né, se as pessoas soubessem o tanto de transformação que a gente já causou, né, assim, vocês, médicos, já causaram na vida das mulheres e nas comunidades que elas vivem através delas, né? É muito, muito lindo. Parabéns. E eu queria finalizar mostrando o livro que eu trouxe. Existe Vida Após a Menopausa. Aqui a gente falou bastante de menopausa, mas a gente ainda vai falar mais em outros episódios. Mas esse é o livro do Dr. Jorge, que além de tudo é escritor. Então vão lá, o link tá na sua bio. Eu acho que é um livro que todas as mulheres que estão entrando nessa fase ou que já entraram deveriam ler para se conhecer, sabe? Para entender o que acontece no corpo, para tirar as dúvidas, para ter segurança de procurar um médico, de conversar com o médico, sabe? De não aceitar qualquer coisa, não aceitar qualquer desculpa, não aceitar quando o médico diz, isso é normal, é a idade, né? E de entender que a gente não quer só viver muito, a gente quer viver bem, né? Não adianta viver muito na cama, sem energia, sem vida, né? A gente quer viver com vida, viver como a gente é de verdade. E esse livro ajuda muito. Então, vão lá, procurem esse livro, está à venda aí no link. E obrigada, adorei nosso episódio. Assim, eu acho que eu não poderia deixar de encerrar, de falar nesse encerramento, assim, eu queria só que esse preconceito se transformasse em estudo científico, porque ao invés de querer reduzir a gestrinona tão pouco, ou a quem tem a possibilidade, meu sonho é que todas as mulheres, porque infelizmente existe um viés financeiro que impede que grande parte das mulheres usem a gestrinona, porque ainda é muito caro, mas se tivessem mais estudos, se as pessoas que são movidas por sentimentos que eu não sei definir o qual, fossem movidos por melhorar a qualidade de vida de suas pacientes, pudessem fazer com que essa gestrinona chegassem ao SUS e chegassem a cada vez mais mulheres que precisam dela para tratar as suas doenças. Que o benefício estético seja
como ele deve sempre ser secundário a alguém que atingiu uma qualidade de saúde e, óbvio, tem o direito de querer melhorar a sua estética, mas que não fosse reduzido a possibilidade de mudança na qualidade de vida dessas pessoas que sofrem, principalmente dessas mulheres de endometriose. Acho que esse é o meu grande objetivo e o meu grande sonho, que a gestrinona saia de um pequeno percentual de mulheres que têm condição financeira para esse mundo de mulheres que sofrem e não têm a possibilidade de alcançar esse tipo de tratamento. Amém. Que assim seja, né? E esse foi o nosso episódio do podcast Implantes Hormonais e Mais. Hoje a gente falou sobre gestrinona com o Dr. Jorge Valente. Se inscrevam aqui no canal, dá o like e curtam os próximos episódios. Tchauzinho.